Olá, para você que acompanha as redes sociais dos jornais do Paraná e Hoje News, recebemos hoje na redação Alessio Spínola, vereador, presidente da Câmara de Cascavel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Satisfação estar aqui. Nós que agradecemos. Você está encerrando o seu primeiro mandato, encerra como vereador eleito, como presidente da Câmara e cotado para ser novo presidente da Câmara. Queria que você explicasse para quem nos acompanha, que não consegue entender esses bastidores, por que é tão importante ser presidente da mesa diretora da Câmara? Bom, Carla, nós temos um governo, precisamos de dar sustentabilidade a esse governo. Então, durante esses 2 anos, fui o presidente, mantendo todas as prerrogativas dos colegas vereadores e dando equilíbrio à administração. Acho importante. A Câmara ela tem um papel fundamental, ela pode ajudar ou atrapalhar, né? E a opção nossa é sempre de ajudar o Executivo para promover as políticas públicas da nossa cidade, né? E eu, como presidente, tive a honra de fazer esse equilíbrio, mantendo, nós falamos agora há pouco aqui nos bastidores, manter as prerrogativas dos colegas vereadores. Eles têm o instrumento na mão, que é o mandato, para fazer a oposição ou fazer a defesa do governo. Isso é democracia. E nós tivemos esse importante papel na vida dos vereadores. Nenhum vereador vai passar aqui na sua redação e reclamar que eu, em algum tempo, em algum momento, atrapalhei as atividades dos colegas vereadores. Nós tivemos colegas de oposição que fizeram oposição ferrenha, forte, ao prefeito Paranhos, e nós mantivemos essas prerrogativas, porque isso é democracia e é dessa maneira que um presidente tem que se comportar. E assim, termina o mandato com algum projeto na gaveta? Não, zero. Esse é desde quando eu assumi. Eu sempre falava dessa preocupação, né? 2 coisas, cara, importantes. Você é jornalista e sabe, né, durante quantos anos se falava assim, esperar a última sessão do ano para fazer um pacotão e tal, né? Então eu sempre, nunca gostei disso, né? E sempre vim cuidando da pauta dos projetos, equilibrando os projetos para não chegar ao final do ano e termos uma super pauta com surpresas e assim por diante. Então, zero, não tem nenhum projeto do Executivo na gaveta. O que eu tenho é projeto de vereadores que não pediram para eu pôr em pauta, né? E vereadores reeleitos que vão, ano que vem, estar gerenciando esses projetos. E por que o vereador não pede para pôr em pauta? Tem o tempo, né? Cada vereador tem o tempo do seu projeto. Ele faz o projeto, instrui o projeto e aí fica no protocolo, nem fica comigo, fica no protocolo. E quando ele entende que deve vir para votação, ele me pede. A iniciativa dele, né? Mas eu não entendi direito assim, dentro da Câmara, qual que é a importância, enquanto vereador, ser presidente da Câmara ou compor a mesa, por exemplo, porque a mesa diretora tem vários cargos, não só o presidente, né? Carla, eu acho que ser presidente da Câmara de Vereadores de uma cidade que você nasceu, de uma cidade belíssima, maravilhosa como a nossa, existe um status, né, muito grande, né? Tanto é que dos 21, os 21 quer ser presidente, né? Até hoje não vi alguém dizer, olha, eu não quero ser presidente. Por isso há uma guerra, no bom sentido, até você, por exemplo, nós tínhamos 6 candidatos a presidente da Câmara, né? Hoje já diminuiu, aí estamos indo para a reta final, a eleição é dia 1º, já diminuiu os candidatos porque tem que ser forte para resistir à pressão. As conversas são intensas, são demoradas, hoje você acerta, amanhã está tudo desacertado, não é? Então é uma constância essa questão. Eu acho que ser presidente da Câmara tem uma importância enorme para quem é presidente, né? Estar nessa linha de frente e também dentro da questão política, né? Porque a Câmara ela pode, se você tiver a inteligência e o equilíbrio, Carla, o presidente pode ir para frente, pode virar um deputado, pode disputar uma eleição para prefeito, né? Porque a Câmara de Cascavel ela é uma Câmara grande, né? Tem um orçamento, eu baixei o orçamento agora, um dos primeiros presidentes da história de baixar o orçamento da Câmara, né? Se você fizer um gerenciamento e mostrar a sua competência na presidência, você tem condições
de galgar outros cargos. Né? É uma projeção política. É uma projeção política, não deixa de ser uma projeção política. Quando você diz negociar e conversar e acertar, o que passa essa negociação? Boa pergunta. Nós temos, por exemplo, Carla, 12 comissões internas. Tem a Comissão de Saúde, tem a Comissão de Educação, tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem a Comissão do Trabalho, tem a Comissão do Trânsito, né? Então, aí é que está. Por exemplo, nós temos vários vereadores que querem a Comissão de Saúde, por exemplo. E aí você tem que entrar no entendimento, aí você vai afunilar, você tem que fazer essa composição. Né? Você não vai ser o presidente, mas você vai ser o membro, você pode ser o relator. Né? São essas questões que você precisa negociar. Nós temos, por exemplo, a mesa diretora. Ela é um status, a mesa diretora, né? É o presidente, do lado esquerdo o primeiro vice, do lado direito o primeiro secretário, ao lado do primeiro secretário o segundo secretário e ao lado do primeiro vice o segundo vice. Essa é a mesa diretora, né? Quando a imprensa vai lá e filma, mostra a mesa diretora. Essa é uma questão de status e muita gente acaba brigando para ficar na mesa. Eu não vou ser o presidente, mas eu quero ficar na mesa. E aí você tem que ir para o poder do convencimento. Olha, deixa para o segundo biênio, ou você já foi, ou você já está com uma comissão de destaque, deixa o fulano na mesa. Essa é a conversa. E isso envolve cargos também dentro da Câmara? A mesa tem direito a mais cargos? Sim, o presidente tem alguns cargos. Por exemplo, tem os cargos, temos 5 cargos que são de comissões, né? Prerrogativa do presidente de fazer essa colocação desses cargos. Né? São mais 5, então? São mais 5, né, para 12 comissões. Né? Daí tem mais 3 cargos técnicos e tal. Aí você vai fazendo essa distribuição conforme o trabalho que cada um vai exercer lá. Entendi. E você está firme na luta? Vai ser, se tudo correr bem? Sim, tenho dialogado, tenho conversado com os vereadores, né? Tenho conversado bastante com os que se reelegeram também, né, para nós darmos continuidade, né, Carla? Eu acho que você é jornalista, você tem um papel fundamental na vida nossa, da comunidade. Você sabe que a Câmara de Vereadores, de 2 anos para cá, teve um destaque diferenciado, né? Eu dialogo muito com os vereadores, eu falo muito sobre a importância do vereador e nós temos uma Câmara sem escândalo, zero de corrupção. Tanto é que ontem... Teve uma cassação, né? Tivemos uma cassação, né, no início do mandato, mostrou a eficiência da Câmara, foi a primeira vez que a Câmara de Cascavel caça um vereador, inclusive com o meu voto, né, me posicionei realmente para fazer essa diferença. Né? Ontem eu conversei com um vereador, ele disse, olha, o meu voto é seu pela simplicidade, pela seriedade com que você tem conduzido a Câmara de Vereadores. Nós tínhamos um orçamento de 3,5 milhões aprovado para construir um prédio anexo. Para devolver esse dinheiro deu um trabalho enorme, porque não há necessidade de aumentar a Câmara. Hoje não há necessidade de fazer um aumento e gastar 3 milhões. Né? Quando eu assumi lá, tinha uma sala comercial alugada ao lado da Câmara para alguns departamentos. Nós tiramos, economizando água, luz, telefone, internet, aluguel. Sabe, é nessa simplicidade que eu tenho conduzido a Câmara de Vereadores e mantendo as prerrogativas dos colegas. Já que você tocou nesse assunto do prédio da reforma, esse dinheiro foi usado para que não houvesse reajuste do IPTU. Isso, né? Essa negociação que aconteceu. Caso, né, você seja eleito mais 2 anos, isso volta para a pauta, essa reforma? Você acha que por esses 2 anos não... É uma pergunta muito inteligente. Deixa eu te dizer, por exemplo, eu que fiz o orçamento da Câmara agora, eu não coloquei o orçamento do prédio, não coloquei, os outros presidentes vinham colocando, e aí faz aquela mágica de devolver final do ano. Eu já não coloquei, não existe essa condição e ainda baixei o orçamento da Câmara, né? Você lembra de cabeça que valor ficou? Nós baixamos em torno de 4,5 milhões, né? Diminuímos, né? Sem ferir nada daquilo que são os compromissos da Câmara para o ano vindouro. Baixei, inclusive, o salário do próprio presidente da Câmara. Acho que vivemos um novo tempo, um novo momento na história do Brasil. A política tem sido assim tão desgastante, né, Carla? Eu fiz 260 reuniões, eu fiz 2.411 votos. Em nenhuma casa que eu entrei, alguém disse assim, você fez isso ou aquilo, né? Trabalhamos realmente com muita integridade e responsabilidade para devolver a esperança às pessoas, não é? Disse em casa para os meus filhos, olha, se eu não me reeleger,
sem nenhum problema, vamos cuidar da vida, porque deixamos um legado, fizemos o que precisa ser feito, né? A Câmara de Vereadores dessa gestão que ainda estamos, aliás, hoje é a nossa última sessão, será uma sessão de despedida. Está sendo gravada no dia 22 de dezembro. Ok. Nós, então, vamos mostrando que esses 21 vereadores tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da democracia da nossa cidade. Tivemos vereadores fazendo uma oposição ferrenha, isso é importante para a democracia, não é só elogios, né? Não é só disso que nós vivemos. E a próxima gestão, eu acredito, também nos novos que se elegeram, foram 11 que se elegeram, né? 9 se reelegeram. Então eu acredito nessa juventude que se reelegeu, foram jovens. Vamos ter agora pela primeira vez 2 mulheres na Câmara, acho isso importante para levantar bandeiras talvez que a gente acaba não levantando. Então tudo isso vai aprimorando a importância do poder legislativo. Entendo. Você tocou no assunto dos salários, né? Neste ano vocês têm a oportunidade de definir o salário da próxima legislatura. Vocês decidiram manter os valores e deram uma pequena redução do salário do presidente, que tem um diferencial, né? Dos demais vereadores. Acho importante isso, esse diferencial para o presidente. Você passa o teu tempo todo lá dentro, porque a questão administrativa ela é intensa, né? Mas nós fizemos isso, acho que ficou bom, né? Seja quem for o próximo presidente, mostrar que existem pessoas que têm condições de fazer um trabalho, não só pela questão financeira. Durante a pandemia, a Câmara de Cascavel não fechou, né? Vocês adotaram algumas sessões remotas, tiraram o público do plenário, reduziram, espalharam vereadores, né, do plenário também, né, para separar. Em muitas das sessões a pauta era sofrível, né, com os projetos ali que a gente dizia, mas por que, né, fazer uma sessão para discutir isso? Por que essa decisão de fazer as sessões nesse período com pautas que não eram relevantes para o momento? Olha, Carla, a Câmara de Vereadores de Cascavel, ela faz sessão toda segunda-feira e toda a terça-feira. Nós cumprimos uma legislação federal, né, numa Câmara do Porte de Cascavel, ela tem sessão segunda-feira e terça-feira. E às vezes a pauta realmente tem projetos que não são tão relevantes, mas eles são importantes fazer o debate deles. Nós não conseguimos fazer pautas só com projetos importantes e relevantes. Por exemplo, nós estamos hoje com 13 projetos em pauta, né? Hoje acho que é uma das sessões com mais projetos, né? Ontem nós fomos até às 2 horas, se eu não estou enganado, 1h30, começamos às 9 horas, né? E hoje é a última sessão, né? Uma sessão um pouco diferente. Mas então se coloca, apesar, não é por causa do assunto então que vai ter sessão, vai ter sessão. Vai ter sessão, segunda e terça, sessão. Eu não posso, inclusive, no período da pandemia, nós ficamos uma semana sem sessão. Nós pulamos aquele auge ali, a gente acabou deixando uma semana sem sessão e fizemos a reposição. No mês seguinte nós fizemos a reposição. Foi quando vocês voltaram sessão. Daí já remotos, sim, né? Vocês reorganizaram o sistema ali. Que balanço que você faz do teu mandato, não como presidente, como vereador? Olha, foi um mandato intenso de atender. Nos 2 primeiros anos eu fui líder de governo e eu me lembro que o Gugu, que era presidente, dizia, olha, esquece um pouco o seu mandato e se preocupe com a liderança de governo, que exige muito liderança de governo, você conviver com o vereador da situação, o vereador da oposição, não brigar com ninguém e tentar fazer com que possam entender as matérias, mas mesmo assim, Carla, eu atendia no meu gabinete as comunidades. Foi intenso o meu mandato, eu não tenho nada que reclamar, até porque temos o executivo, sou muito bem atendido pelos secretários e jamais deixei de atender um senhor, uma senhora, um morador, um presidente de bairro, alguém do território cidadão que veio ao meu gabinete por uma demanda específica e eu dizia, não, eu não posso porque hoje eu tenho sessão, eu tenho que atender a base. Não, o meu mandato foi intenso de atender as prerrogativas minhas regimentais e também atender a população, porque eu acho isso de fundamental importância. É difícil uma pessoa te ligar e você dizer assim, eu estou numa reunião, não posso atender agora. Se ela tem um problema naquele momento, ela não vai entender. Então, por isso, o meu mandato foi um mandato intenso de atendimento. Eu fui um dos poucos vereadores que aumentei
aí quase que 900 votos de uma eleição para outra. Quando se fala em papel do vereador, geralmente a gente fala que ele é eleito para fiscalizar o executivo e para fazer projetos. Onde que entra esse trabalho do atendimento? Como é que você converte isso dentro dessa função do vereador? Quando uma pessoa vai te procurar, essa demanda dela vira o quê? Uma pergunta bastante interessante. Nós temos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de ontem. Ontem eu recebi um vídeo de uma senhora, de um senhor melhor, lá da rua Chavantes. Um problema nos bueiros que foram confeccionados, foram feitos agora há pouco tempo. Eu me desloquei imediatamente para verificar essa questão dos bueiros, liguei para o engenheiro e hoje eles estão resolvendo essa questão. Então, são esses os atendimentos que nós temos frequentemente dos bairros da cidade. Por ter uma vida muito presente nos bairros, eu recebo muito dessas demandas. Isso não seria atribuição, de repente, do secretário? Pode ser uma atribuição direta do secretário, mas a população ela tem o vereador como o intermediário dessas questões. E ai do vereador que fala, olha, essa não é a minha atribuição, essa é do secretário. E aí sim o secretário, às vezes, por não ser um agente político, teria um pouco mais de dificuldade para poder atender essas pessoas. Então, quase como um meio de campo com o executivo. Exatamente. E agora, nesse segundo mandato, o que você pretende fazer de diferente? Bom, pretendo, se for o presidente, ser um presidente mais presente na vida dos vereadores. Acho que eu me dedico muito a tantas outras coisas que são os atendimentos dos bairros, certo? Mas, em sendo presidente, quero realmente me dedicar um pouco mais aos vereadores, ter mais tempo para o diálogo com os vereadores, porque eu pretendo, se for presidente, ter uma Câmara ainda melhor, para que a população possa entender a importância dentro da democracia de uma Câmara de Vereadores. E quando eu digo isso para você, não é conversar só com os vereadores da base, é conversar e ajudar todos os vereadores, seja da oposição, seja da situação. Nós tivemos mais de 800 indicações de vereadores só nesse ano. Nós tivemos mais de 300 requerimentos só esse ano. Esse é o papel do vereador e eu quero intensificar mais isso com os vereadores. Quando você diz explicar melhor, ainda existe uma dificuldade da população ter acesso, entender. Esse ano principalmente, que nem pôde mais acompanhar as sessões, embora a presença sempre é muito limitada. Existe alguma ideia, algum plano de tentar popularizar um pouco mais esse acesso? Eu acho que você teve acesso direto no meu gabinete, porque nós fizemos uma reunião a semana passada exatamente sobre esse tema. De repente até buscáramos uma agência de publicidade para que a gente possa, diante dos meios de comunicação, mostrar o que é a Câmara de Vereadores. É bem nesse sentido que a gente gostaria de trabalhar a partir do ano que vem. Sabe, Carla, tem pessoas que falam assim, mas eu posso ir aí? Sabe, eu, como já te falei, recebo muitas demandas, muito por telefone, muito pela rede social. Eu tenho lá uma arte gráfica que fala assim, gabinete online, deixa aqui as suas... E tem pessoas que dizem, mas eu posso ir lá? Que horário eu posso ir lá? Olha, então é esse trabalho, tá? E aqui eu preciso citar o vereador Fernando Halber, que durante esses 2 anos tive uma excelência, uma boa convivência, apesar das nossas diferenças, O Fernando sempre teve essa preocupação com o Legislativo, de levar isso para a população. E eu acho que precisamos de avançar muito nesse sentido. Legal. A eleição da mesa, então, vai ser logo depois, porque a posse está marcada para o dia 1º. Já está definido se vai ter público ou se vai ser só virtual? Dificilmente terá público. Eu estou ainda, sempre sou do bom diálogo, tenho conversado com alguns vereadores que dizem assim, não, eu tenho que levar minha esposa, tenho que levar meus filhos e tal. Se você pegar 21 vereadores, se cada um levar 3, já dá 60 pessoas. Eu acho que no auge da pandemia, no momento tão triste da história da humanidade, da nossa cidade, eu já dei declaração na imprensa que eu gostaria que fosse só com os vereadores. Estou acertando com a
imprensa para estar presente, acertando com a KTV para fazer ao vivo, já começar antes, entrevistando os vereadores, ficar com a gente ali umas 2 horas, para que a população possa ter acesso em casa, para que a família possa ter acesso em casa. A liturgia é muito simples, Carla. Será às 16 horas, o vereador mais votado dá a posse para o prefeito. Após isso, o vereador mais votado coordena a eleição da mesa diretora e elege o novo presidente e a nova mesa diretora. E aí passa, claro, que a palavra para cada um dos vereadores e encerra, e aí em seguida nós teremos a posse do prefeito do outro lado. A posse, você não falou que dá o mais votado que dá posse? Da posse na Câmara, né? Então, daí vai para a Câmara, isso, vai para a daí termina a cerimônia da Câmara, aí terá a posse lá na prefeitura do prefeito. Eu acho que vocês vão fazer tudo junto já para aproveitar. O prefeito vai fazer uma cerimônia lá. Acho que vai lançar alguns projetos de governo, alguma coisa assim. Entendi. E a reunião da mesa, vocês já vão para a eleição? Tem reunião fechada antes? Não há necessidade? Bom, geralmente, eu não sei se vai ter bate-chapa, né? Mas se tiver, protocolo as chapas, e aí é o bate-chapa, né? Resultado simples, maioria de votos. Maioria, exatamente. 11 votos elege o novo presidente. Tranquilo. Agradeço pela sua disponibilidade, parabenizo por mais um mandato, sucesso na sua nova eleição, né? Agora a próxima, e nós estamos à disposição aqui, esperamos ter uma boa relação também para esse próximo mandato, 4 anos de legislatura. Tá bom, quero te agradecer, Carla, pela oportunidade. Você que foi uma colega minha de faculdade, fizemos jornalismo juntos, fizemos alguns debates juntos, né, com o professor Brum, né? Então, muito feliz por estar aqui, desejar também a todos um feliz ano novo, um bom Natal, sucesso no Jornal Hoje, Jornal Paraná, que cumpre um papel fundamental de uma boa notícia. Quando você lê o Jornal Hoje, Jornal Paraná, você está seguro que temos aqui uma notícia real, uma notícia verdadeira. Muito obrigado, Deus abençoe. Continue lendo e divulgando o nosso jornal. Obrigado, gente.